Boa noite. Hoje uma live muito especial com um convidado que eu gosto muito, que é o Dr. Lister Salgueiro. O Dr. Lister trabalha com reprodução há muitos anos e a gente vai falar sobre um tema que foi pedido na última live, que é a gestação e idade avançadas. O Dr. Lister acabou de entrar aqui. Vou mandar um convitinho para ele. Quero que vocês participem, que mandem as dúvidas, tá? Quem quiser mandar um aviãozinho aí para uma amiga que já tem mais de 35, 40, que tá pensando em engravidar, manda pra gente. Uma horinha com esse médico tão renomado aí da reprodução humana. É um presente para vocês, viu, Oi, gente? tudo Oi, bem? doutor Boa noite. Lister. Oi, boa noite. Muito obrigada, viu, por aceitar o meu convite, né, para participar dessa live. É uma Obrigado, honra não ter é o uma senhor honra, é aqui. minha. Ah, Doutor Lister, como a gente entrou pela minha página, eu sei que muita gente te conhece, mas pode ser que alguém que não trabalha ou que não entenda dessa parte de reprodução não te conheça. O senhor quer se apresentar para quem está Bom, entrando eu sou agora? formado há 38 anos aqui na PUC de Sorocaba. Fiz reprodução assistida, tive especializações na pós-graduação de andrologia no Chile, depois visitei, naquela época não tinha pós-graduação de reprodução humana, né? Fui na Califórnia, Bogotá, Boston, Suécia, Dinamarca, vários países, passei por várias clínicas e trabalho nessa área só há 38 anos. Tá bom para vocês? E, gente, até hoje, né, Lister, eu tô engatinhando nessa área ainda, o Dr. Lister é meu mestre na reprodução, mas a gente vê que muitas mulheres postergam, né, a idade para engravidar. O que que o senhor tem Isso é um observado sobre fenômeno isso? mundial. Eu tive lá no Congresso em Nova York a última vez, foi em 2018, né? Um ano antes da pandemia, e se comentava das artistas americanas também que estavam deixando para engravidar. Mais tarde, Jennifer Aniston, a irmã do Michael Jackson e tudo mais. Isso é um fenômeno mundial, isso é um fenômeno social, porque as mulheres estão demorando mais para querer engravidar. Por quê? Porque fazem faculdade, têm sua vida própria, trabalham, têm suas carreiras. As mulheres hoje no mercado são importantíssimas. Nas faculdades de medicina, são 70% dos alunos são mulheres. Então, elas trabalham, casam, encontram, a gente brinca, né? As pessoas vão ver que a gente brinca muito. Encontra o príncipe encantado, aqui em Sorocaba, constrói uma casa no condomínio e daí vai pensar em filhos, ou tem outras prioridades. O que não era o que ocorria há 30 anos atrás. Os livros de medicina falavam em engravidar no máximo até 25 anos. Hoje já até nós estamos na barreira de 35, mas tem gente já querendo abaixar para 31 o limite. Então, acima dessa idade, começa a complicar, mas nós temos que pensar em soluções para isso. Então, senhor, veja bem, que nem uma médica que vai fazer cursinho, faculdade, residência. Dificilmente hoje uma mulher que vai ter uma carreira consolidada vai conseguir engravidar antes dos 31 anos. O senhor Ah, é concorda difícil. Eu com tenho uma isso? paciente exatamente desse jeito, médica. Ela veio, ela estava para se formar e estava para se casar há 7 anos atrás. Agora que ela conseguiu, trabalhou na Covid, agora que ela conseguiu pensar em gravidez e, graças a Deus, ela ainda tem condições de engravidar. Mas o grande problema é isso, a maioria, existe um estudo inglês que fala que 48% das mulheres não sabem que elas têm um tempo de engravidar. Elas não sabem que tem esse período. Perfeito. 38% das casadas não sabem se querem ter filhos. Então, elas acham que podem engravidar a qualquer momento. Porque eu sempre brinco com a paciente assim, a chance de engravidar, tecnicamente, aos 40 anos é 7% por ano. Isso é calculado, tem um programa que calculou isso no passado. Então, o que acontece? Ah, mas a minha tia Maricota engravidou com tantos anos. Ela deu uma sorte tremenda, assim como encontrei um amigo recentemente, a mulher com 49 anos, com um bebê no colo, nascido normal, sem problema nenhum. Eu falei, é mais ou menos perto de 1 para 500 mil partos, o que sua esposa conseguiu. Mas ela parece uma menina até hoje, com 49 anos.
Então, as mulheres precisam saber disso, que elas têm um tempo. E, dentro disso, decidir o que fazer da vida. Eu falo para as minhas pacientes que a vida ela é feita de escolhas e é um malabarismo. Você nunca vai ter certeza se você está no emprego certo, se você casou com o marido certo, se é a hora de ter filho. E se for esperar ter toda essa certeza, o bonde passou e você ficou chupando o dedo. O senhor comentou aqui que a chance de gravidez após os 40 anos é de sete Natural, por né? cento ao ano. E para a população naturalmente. E para a população leiga que está entrando aqui, para as mulheres numa faixa etária ideal, qual é a taxa de gravidez Olha, por a ano? faixa da gravidez normal, natural, é 18% por mês e 92% por ano. Então, por isso que a definição de infertilidade diz que se passar de um ano sem método anticoncepcional, tendo relação sexual e não consegue engravidar, está na hora de procurar ajuda médica. Alguns países europeus já indicam tratamento de reprodução assistida para pacientes com 2 anos de infertilidade. Você passou 2 anos com 92% de chance por ano, não? É muita coisa. Hoje eu recebi uma paciente com 8 anos de infertilidade. Eu falei, é muito tempo, você tinha que ter engravidado lá atrás. Não, mas eu fiz meus exames, é tudo normal, eu não tenho problemas. E daí nós fomos ver, achamos um monte de coisa que, infelizmente, os colegas que não são especializados às vezes deixam passar. E daí a gente acaba descobrindo. Excelente colocação. Então, olha só, gente, às vezes eu atendo mulheres, 40 anos, casada, quero ter filho, mas eu tô pensando que agora tenho o meu doutorado, quero ir para minha casa nova. Então, o doutor Lister falou aqui de uma incidência de 92 para 7%, né? Então, assim, mulheres, e quando a gente faz um tratamento, doutor Lister, uma fertilização in vitro para mulheres de 40 anos, tem uma incidência global da Não, taxa de varia sucesso? conforme a técnica. Na verdade, o que acontece é o seguinte: são duas coisas que eu sempre explico para os pacientes. O homem tem uma fábrica de espermatozoides. Ele pega uma célula, que é uma espermatogônia, e ela vira 16 espermatozoides. A mulher tem um almoxarifado. Ela tem um arquivo guardado com os óvulos. Começa com 2 milhões no nascimento, 400 mil quando tem 15, 16 anos, 50 mil com 35 anos, 27 mil com 37, 13 com 40 e 5 mil com 45. Ah, mas 5 mil é bastante. A cada mês, os ovários gastam de 500 a 800 óvulos para escolher um só para ovular. Então está acabando rápido. Mas a pior notícia não é essa. Né? Com 25 anos, de cada 10 óvulos, 2 não prestam. Com 40 de cada 10, 8 não prestam. É por isso a dificuldade de engravidar mais tarde. Então, hoje a gente está procurando técnicas e tipos de tratamento que consigam atuar nestes casos. Uma delas é o congelamento de óvulos. Você congela o óvulo com uma idade baixa Perfeito. e, quando está com 40 anos, em vez de usar os seus com 40 anos, usa aqueles guardados com 25, talvez. Mas ninguém congela com 25. Vai começar a congelar com 34, 35, que ainda está bom, ainda está uma idade boa. Agora, não adianta congelar com 39 para fazer o tratamento com 40. É melhor congelar o embrião pronto e guardar. Exato. A melhor idade, então, doutor Lisser, que foi uma das perguntas que fizeram aqui. Melhor idade para congelamento de óvulos, na sua Eu acho que opinião? até 35 anos, mas o problema não é só a idade, é o número de ovos que ainda não foi decidido. A Sociedade Internacional de Preservação da Fertilidade fala em 24 óvulos em 3 aspirações. Então, você tira uma, 7 mais ou menos, tira outra e tira outra. Por que em 3 tiradas? Porque cada vez que você tira, é como se fossem os 10 primeiros da São Silvestre, digamos assim. Os 2 etíope, o nigeriano, o brasileiro e o resto. Então, não adianta você congelar esses ovos. Eu vi uma artista ontem falando numa entrevista que ela congelou 1 ou 2 óvulos. 1 ou 2 óvulos é nada, né? Tem uma cantora famosa aí também que falou que congelou Tá vendo? 3 com 43, 2 com 44, no fim ela tinha 9 ovos e teve 8 fecundados e gêmeos. Não bate a conta, né? É simples.
Então, e tem uma Simples outra assim. corrente E europeia que fala que o ideal seria congelar 40 ovos. Na verdade, se ela estiver casada, aquele casamento for estável, eu recomendo que congele embriões, que são muito melhores, muito mais eficientes. O óvulo é uma célula grande, cheia de água, ela pode sofrer lesões no congelamento. Para ter uma ideia, a diferença que foi, o primeiro embrião congelado foi em 1984, o primeiro óvulo congelado em 2001. Quer dizer, demorou muito, porque não era como se conseguia fazer. Hoje a gente tem técnicas especiais para isso. E a taxa de gravidez é menor com óvulo congelado. Então você tem que ter um número maior para o seu, eu falo assim, o seu cheque seguro tem que estar bem assinado e te proteger para você ter certeza que você vai ter óvulos que consigam engravidar. certeza em reprodução eu falo que é muito difícil, né? Mas e eu tenho várias amigas médicas aí, para quem tá vendo a live, que deixaram para congelar nos 45 do segundo tempo. Então, nessa situação, três óvulos congelados e jurando que tem um berço ocupado em casa. Vocês viram que não é bem assim. Então, aqui te elogiando um monte, doutor Lister, é o melhor médico da Obrigado, reprodução do nossa. Brasil. Fiquei grávida 6 anos com o doutor, ele é demais. Eu fiquei grávida com o doutor Lister. Muita gente aqui, olha, elogiando, e eu também concordo com todos esses elogios. Doutor Lister, agora aquela paciente que chega, não tenho certeza se quero ser mãe, não tenho certeza se vou casar. Qual a recomendação, senhor Fábio? Espera mais um pouco, já vamos congelar. Até que ponto é viável O isso ou congelamento não? começou para salvar as mulheres com câncer. Começou, então, a descobrir hoje que eu tenho câncer de mama, Deus me livre e guarde, porque isso é uma coisa terrível para todo mundo, e quero preservar a minha fertilidade. Então, em 10 a 15 dias, eu consigo tirar óvulos dessa mulher. E foi assim que começou. Mas depois começou essa história do social, a postergar a gravidez, né, socialmente. Então, a paciente pode congelar quando ela quiser. Mas eu acho, a única coisa que eu acho que se vende isso na internet de um modo que está se dando uma garantia, e não se dá uma garantia dessa. Você fala assim, você tem uma boa chance de congelar muitos ovos. Eu estou com uma paciente do Rio de Janeiro que está vindo para cá, ela tem 3 óvulos lá na clínica. Não sei que estado estão esses óvulos. Não sei sequer como eles foram congelados. Pra você tem Perfeito. ideia, tem uns 3 ou 4 tipos de meio de cultura para congelamento. Talvez não tenha usado o que nós vamos usar, entendeu? Então, é complicado, mas a gente acaba congelando. Hoje, existe uma empresa no Brasil que guarda esses embriões. Então, as clínicas estão tirando a responsabilidade das clínicas. É como se você tivesse muitas pastas e quisesse armazenar num local diferente. Esse pessoal vai se responsabilizar por esses embriões de ovos praticamente a vida toda, né? Eles têm uma responsabilidade maior, é controlado por computador. E as clínicas têm os botijões. E já tem clínica que já não tem mais espaço para colocar botijão. Eu sei de uma clínica que tem 9.000 óvulos em São Paulo. Então, vai se passar para estes casos, para esse grupo, digamos assim, para eles poderem controlar. É mais fácil para nós e para pacientes também. Fica uma empresa específica. Eu fui visitar recentemente em Barueri, tem vários botijões, é fantástico. Um sistema computadorizado. Nós temos sensores no botijão, nesse botijão, diminui o nível de nitrogênio. Eu recebo no celular um aviso que está tendo algum problema, assim como as estufas do laboratório também. Mas é uma responsabilidade a menos para as clínicas. Eu nunca me esqueço de quando teve o furacão Katrina, lá em New Orleans, e teve uma imagem do pessoal retirando os botijões de nitrogênio do hospital alagado, entendeu? Imagina que responsabilidade, tinham vidas lá. Então é uma grande responsabilidade para nós. E esses locais são super, nossa, super bacana, super refrigerado, tem uma sala especial, tem botijões de vários gigantes de nitrogênio e se pode guardá-la. Uhum. Olha, eu nem tinha pensado nessa possibilidade. Eu desativei os comentários porque eu estava tampando o Dr. Lister e é um momento tão único aqui, olha. Quem tiver dúvida, coloca no maisinho que a gente vai ter o maior prazer em responder. Aqui desculpa, na interrogação que a gente vai respondendo ao longo, tá? Que senão vai ficar tampando o rosto dele.
Me mandaram uma outra pergunta aqui, doutor Lister, ao longo do dia. Tenho 44 anos e quero congelar os meus óvulos ou tentar um tratamento de reprodução. E aí, qual o A posicionamento da taxa de... não sociedade? existe posicionamento da sociedade sobre isso, eles não limitam a idade, mas a taxa de gravidez acima de 43 anos na fertilização in vitro é 11%. Existem alguns recursos que estão sendo estudados para isso. Então, por exemplo, existem substâncias que melhoram a qualidade dos óvulos. Uma delas é o DHEA, dehidroepiandrosterona, que além de estabilizar a testosterona da mulher, tira um pouco, diminui a alteração genética do óvulo, diminui a taxa de aneuploidia, que é uma alteração genética no embrião, e o CQ10 em alta dose, que melhora muito o recrutamento de óvulos. Então, a gente consegue tirar mais óvulos. Mas mesmo assim, eu tenho uma paciente de 46 anos, ela teve 17 óvulos, 2 vezes, e não engravidou. Por quê? Porque a qualidade dele já está prejudicada. Então, acima de 43 anos é muito, muito difícil engravidar, mesmo com fertilização. Aí não dá para ela congelar os óvulos, e talvez ela nem tenha óvulos. Como é que a gente sabe se a paciente tem ou não? A gente faz uma coisa que chama-se avaliação da reserva ovariana. A gente mede 3 hormônios e faz um ultrassom. Os 3 hormônios, FSH, LH, e o segundo é o AMH, hormônio antimileriano. E o terceiro é o ultrassom. Então, primeiro, FSH. O FSH é um hormônio que vem do cérebro e faz o ovário funcionar. Quando o ovário funciona, manda um outro hormônio lá para cima avisando. Então, quando o ovário para de funcionar, e é ele que para, não é que some os hormônios, acaba, o ovário não reconhece mais os hormônios. Esse que ele manda para cima diminui, então o cérebro aumenta para compensar e para tentar fazer ovular mais. Quando ele passa de 15 unidades, já é dificílimo ovular. Quando ele passa de 30, geralmente é menopausa, mas a menopausa você não consegue fazer o diagnóstico só com isso. Tem que fazer outra, ver se ela parou, sabe que demora um ano até não vir outra menstruação, e coisas assim, ressecamento, sintomas e tal. E o AMH, o hormônio antimileriano, achava-se que ele era fantástico, que ele ia decidir o caso. Tem clínicas que decidem o caso só pelo AMH. Mas eu estou cheio de ver casos com AMH baixo, FSH normal, faz ultrassom, tem folículo, a gente estima. Teve essa paciente que tem 3 óvulos, que está vindo do Rio de Janeiro, nós fizemos um teste de ovulação com ela, ela teve 5 óvulos, então ela vai poder fazer o tratamento. Entendeu? Então a gente checa. Eu sempre Nós falo tivemos, né, eu no sempre teste, falo assim para a paciente que para engravidou, eu dar lembra que essa notícia ruim para ela, eu tenho que estar com os pés firmes no chão. Eu tenho que ter certeza que ela não tem mais condição, senão não adianta nada. Eu falo e ela pode engravidar. Simples, né? sim. E daí, além disso, que Então, novidades que tem? Bom, estão tirando uma fatia do ovário da mulher menopausada, levando para o laboratório, colocando substâncias que são para fazer célula-tronco, então substâncias de crescimento, fator de crescimento, e recolocam esse tecido ou dentro do ovário, para tentar fazer ele ovular novamente, ou dentro de uma cápsula em que se cria um ovário artificial por célula-tronco, ou debaixo da pele para simplesmente produzir hormônios e ter uma reposição hormonal natural na menopausa. Isso, isso tudo é isso é estudo. interessante. O que eu gostei mais, na verdade, que eu acho que é mais factível, é essa do. Seria uma reposição hormonal natural no braço, por exemplo. O ovário estaria no braço e produziria hormônios no momento que ela faz reposição hormonal. Seriam naturais dela mesma e resolveria o problema da reposição hormonal. Um implante natural. E também era feito E para casos oncológicos, né, doutor Lister? Então, tinha que tirar o ovário e reimplantava em outros lugares para tentar manter alguma a coisa da outra parte coisa, hormonal. Então, essa mulher. só interrompendo, É, a outra coisa é que você pode reviver o ovário menopausado injetando PRP no ovário, plasma rico em plaquetas. O pessoal da China, aqui em São Paulo, tem o pessoal da Paulista, está estudando isso já, que é ressuscitar o ovário da menopausada e tentar fazer alguma coisa com ele. Mas hoje em dia, a tendência é, mais daqui um pouco, vai ser muito melhor congelar o tecido ovariano, pedaços de tecido,
do que os óvulos. Porque você vai ter uma quantidade muito maior numa retirada só de uma parte. Você corta em cubinhos, pode guardar, congelar em cubinhos, e depois aquilo lá ser estimulado e formar óvulos. Entendeu? Vai ser talvez um futuro não muito longe, não. Já tem muita gente congelando tecido ovariano. É, gente, Por mas por enquanto. enquanto, essas opções são mais estudos. Senão amanhã vai tocar o telefone aí, todo mundo querendo congelar pedaço do ovário, colocar plasma no ovário. Tem, acho que duas perguntas aqui. Olha, o doutor me deu Antonella Maria com meus 46 anos e já tinha laqueadura. Segunda tentativa foi indicado biópsia embrionária. Qual a probabilidade de dar Ah, a certo? biópsia Difícil responder embrionária é uma isso, dor de hein? cabeça. Por quê? Existe, só para explicar para o pessoal, existem. Você consegue tirar células do embrião. Antigamente tirava no quarto dia, hoje tira no quinto dia, porque ele está mais maduro e mais expandido. Você tira essas células, leva para um laboratório genético e faz o exame. Existe um tipo de biópsia, que é a PGT, aliás, N, que é você pega e vê um tipo de doença específica. Por exemplo, você tem hemofilia na família, ou você tem, eu sempre falo do sintoma síndrome, talvez as pessoas até lembrem do filme, né? A síndrome do homem-elefante, von Recklinghausen. Então, você tem um gene específico, você testa para aquela doença para que a criança não tenha a mesma doença. Isso é um tipo de biópsia. E tem outro tipo de biópsia que é assim, vamos dar uma olhada e ver se tem algum problema. O problema da segunda biópsia é que ela não vê tudo. Na verdade, 75% dos embriões biopsiados não vão para frente. Sejam eles considerados normais ou os anormais já não vão mesmo. Mas os normais, essa semana mesmo, tive dois casos de pacientes de outra clínica que me ligaram e falaram, mas eu coloquei embriões biopsiados, eram normais. Eu falei, entre aspas, normais. Só que este tema é vendido, digamos assim. Não, faça a biópsia, porque nós vamos ter um embrião perfeito, não vamos ter aborto e tudo mais, e não é verdade. Por quê? A biópsia não detecta todos os tipos de problema. Ele vê a maioria grosseira, vê se não tem síndrome de Down, síndrome de Patal, algumas alterações, mas não diz corretamente se todas as doenças foram identificadas, entendeu? Então, algum errinho, alguma cromossomo quebrado pode vir a ter abortamento, mesmo ele sendo considerado normal. Ou a alteração está na placenta, o mosaico da placenta, e não ser O problema é que necessariamente tem no feto, né? 2%, de E você 2 a 5% dos casos é mosaico. O que, que é? Tem células boas e células ruins. Tem mosaico que as células boas engolem as ruins e ele vira um embrião bom, e tem mosaico que não consegue haver isso e fica um embrião ruim. Então, hoje a discussão mundial é o que fazer com os embriões mosaicos. Transfere ou não? A pessoa que começou com essa história é uma médica inglesa, chama Magdalena Goetz. Ela fez no filho, ela fez uma biópsia nos embriões, deu mosaico no filho dela, ela transferiu, resolveu transferir e teve um filho normal, entendeu? Mas o problema é, você transfere e tem um filho com uma doença genética, quem vai ser o responsabilizado? O casal que assinou, o médico que indicou. Então, nós ainda temos alguns problemas para transferir mosaicos. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Meu marido, 40 anos, tem vasectomia e eu tenho 37, não quero engravidar agora. O que eu Olha, faço? o problema não é a vasectomia. Nós tivemos, na época, o recorde mundial de tempo de vasectomia, 27 anos de vasectomia. O paciente tinha 62 anos, a mulher 41, nós conseguimos espermatozoide e ela engravidou. A vasectomia, nossa, nesses 38 anos de especialidade, eu só tive dois casos em que o vasectomizado não tinha mais espermatozoide. Sempre tem, porque o testículo funciona sob demanda. Quanto mais relação sexual tem, mais produção. E esse tipo de caso, que a pessoa casa com um vasectomizado, hoje eu conversei com um rapaz, eu falei, esse filme eu assisto toda semana, que é o sujeito que era casado, tem filhos, fez a vasectomia, separou, conhece uma moça mais jovem, na maioria das vezes ela não tem filhos, e quer um filho com ele. Nesse caso, ela tinha e ele também. Eu tenho um caso cômico, né? Meu colega de turma. Ele, com 5 filhos, casou com uma moça com 3 filhos,
vasectomizado e fez o nono na Ixi, clínica. E é o xodó dele é o nono, imagina. Nono filho. nono. É, É. tá certo. Então, assim, o E problema dela essa moça, continua sendo a idade dela. O que determina hoje o sucesso do tratamento é muito mais a idade da paciente. O sêmen é responsável por 8% das aneuploidias, ou seja, das alterações genéticas. Então, a não ser que seja um sêmen muito porcaria, muito estragado, a maioria dos casos diz respeito à idade da mulher. vocês viram isso? Então, a importância da nossa live, um dos principais fatores para definir a gestação é a idade da mulher. O pessoal que arrumar pelinho ou vai a endometriose, não é a idade da mulher que ainda é o principal fator. E aí, 37 anos ainda tá bom para Eu, congelar? eu congelaria, mas eu congelaria o embrião, não os óvulos. O embrião teria muito mais chance, se é que vai ficar com isso mesmo. E uma doutor que as pessoas também esquecem é o risco obstétrico numa idade muito avançada, né? Então eu concordo que às vezes você tem que ter uma certa estabilidade, estudo, o cenário social mudou muito, mas o risco de uma pré-eclâmpsia, de um diabetes gestacional, numa gravidez acima dos 40 e blá, também é muito aumentado e Isso ninguém leva mudou isso um em pouco, voga, né? né? Não, não resolveu, mas mudou um pouco, porque essas pacientes que têm 42, 43, mas que têm uma capacidade ovulatória boa, elas têm uma aparência mais jovem. Repare nisso, quando você vai lembrar que, lembra o doutor Liz falou isso. Mas hoje eu atendi uma, médica, 42 anos, já não dá 35 para ela. Sem uma pinta nas mãos das mulheres, pensa que é pelo rosto, né? Passa um creme no rosto, mas a mão é que entrega se está com 40 e poucos anos. Você não A tem, minha, né? como é que tá, doutor Liz? Porque é mais jovem. Você vê essas artistas aí, o pessoal pensa que é tudo plástico e creme. Eu conheci algumas dessas que são fantásticas. Tem aquela que é personal trainer. Ela realmente parece muito menos. Se você conhecer minha mãe, que tem 88 anos, ela parece 60. Eu brinco até que parece minha irmã e não minha É. mãe. Então é por causa da genética da pessoa e tudo mais. Então estas pessoas se beneficiam mais. Mas assim, eu também tenho paciente de 30 que parece que tem 40. Cabelo branco e tudo mais. Aí ela responde como se tivesse 40. A geração das ageless, né, que a gente fala, da idade do RG e da idade biológica. E aí entra aquela nutrigenômica, epigenética, não basta só ter o gene favorável, estilo de vida, esporte, alimentação também contribui. O esporte foi Então, um resgate do que se fazia antigamente. Porque se você for pensar em avós, nossas bisavós, elas eram ativas, trabalhavam até a alta idade, elas em sim, casa tinham as tarefas que é um trabalho do mesmo jeito, né? E faziam elas mesmas. Então a academia veio substituir isto. Você vai num lugar para fazer exercício. Antigamente você fazia em casa, lavando coisas, lavando quintal, pegava tomando cuidado da água. família, cuidando de Ah, tudo, limpando. Até a minha bisavó, ela morreu lúcida, ela fazia ponta de cabeça com 90 anos. Entendeu? Então, é muito da genética. E os imigrantes, os nossos avós imigrantes, viveram muito tempo. Eles morriam com muita idade. Né? E o pessoal, minha família é daí de São Roque. Eu brinco que eu acho que é o vinho que põe na mamadeira, alguma coisa assim, que tem. Ou é o clima aí, né? Porque congela e a pessoa fica meio. congela. Já Eu fica me bom o lembro de óvulo já. passar as férias aí, doía até o osso, de tão frio que é. Ai. E, doutor Lister, álcool e gestação e Nossa, é qualidade de óvulos. O senhor acha? as drogas lícitas e ilícitas causam algum tipo de prejuízo. A grande novidade, eu não sou mais obstetra, eu fiz muito parte na minha vida, mas não tenho mais vida obstétrica. Mas minha irmã, que é pediatra, ela fica louca da vida se eu ouvir falar que uma grávida bebeu vinho. Eu ainda brinco com ela, falo assim, se fosse assim na Itália não nascia ninguém, nem na França, nem na Alemanha, porque na Itália eu vi criança tomando vinho com água, né? Eles diluem para a criança tomar. Mas tem uma síndrome específica para isso. Fumo nem se fala, né? Fumo, desde o meu tempo de casa maternal, eram os pequenininhos, né, que nasciam muito alterados e fica sempre essa questão, né? O corpo é fantástico, né? Hoje a gente tem recursos de nutrição, de parte genética, mas quem pode ter
acesso a isso. Mas se você for ver, na Cracolândia tem mães. Essas crianças nascem sem nada disso. Então a gente precisa repensar. Tudo bem que é bom, é lógico que é bom você se alimentar bem, você ter uma coisa, mas assim, nem sempre nós vivemos num país que não tem isso no país todo. Então é para um grupo de pessoas. Tem um amigo médico que foi fazer uma excursão lá na Amazonas, uma aldeia indígena. E tinha duas meninas de 15 anos para ter o parto. E fizeram o parto das duas, fizeram o parto natural, bonitinho, tal, não sei o quê. Mas uma era gêmea. Você sabe qual é o pensamento deles? O segundo gêmeo não tem alma, então eles antigamente jogavam no rio. Hoje eles entregam para assistente social. Por quê? É a pergunta que eu sempre faço, nunca ninguém me respondeu. Por que eu ponho, se a vida começa na fecundação, eu ponho o embrião no útero, ele vira dois, vira gêmeos univitelinos. A alma divide em duas ou vem outra? Não, ninguém nunca me respondeu. Perguntei para padre, para várias religiões, e ninguém sabe me dizer. Eu vou morrer com essa pergunta. O que acontece? Entendeu? E aí, lá nos índios, aliás, quem for a Nova York, vai ao Museu de História Natural de Nova York, tem uma seção só dos índios brasileiros. Eles tinham profundos pensamentos espíritas, sabiam que os espíritos vinham buscar a alma. Uma série de quadros interessantes. Quando eu parei, eu falei, não acredito que eu estou lendo isso aqui com as roupas dos indígenas. Eles sabem muito sobre indígenas brasileiros. Sabem muito lá no museu, muitos dados, muitas informações. E eu já sabia dessa do nenê, né, do segundo, que eles acham que não tem alma. E você fala assim, mas está vivo, né? Tá se mexendo, chorando, mas esse não recebeu a parte dele da alma. E antigamente jogavam fora e hoje dão para assistente social para adoção. É, você vê que é a parte cultural do Brasil e a gente tem observado cada vez mais, né, as mulheres Isso. bebendo mais, e isso para fertilização interfere no Olha, resultado? não existe um estudo, é muito de tudo, toda vez que tem algum relacionamento com um certo tipo específico de comida ou de bebida, né? É complicado fazer um estudo desse, porque geralmente são estudos, né? O pessoal da Dinamarca, Suécia, que tem todos os estudos da pessoa desde que ele nasceu até morrer, eles têm uma central com esses dados. Então, esse cara fumou e teve alguma coisa. Então, eles associam a isso. Outro dia eu até tive uma brincadeira, né? Uma pessoa falou assim, não, mas Coca-Cola dá câncer. Eu falei, mas onde você leu isso? Não, falou na internet, fala isso. Aí eu tive a pachorra de entrar, né, no PubMed, que é a Biblioteca Nacional de Medicina, e coloquei lá Coca-Cola. Tem 600 trabalhos sobre Coca-Cola. Uma boa parte deles dizendo que melhora a parte intestinal. Melhora, por incrível que Foi? pareça. O pessoal brinca, né, que Coca-Cola solta parafuso, não sei o quê, não sei o que lá. O grande problema da Coca-Cola é a normal, que tem muito açúcar, né? Mas a mesma outra, que tem o corante, que dá câncer, não tem um trabalho sobre isso. Eu vi os 600, eu vi o título dos 600 trabalhos. E não tem. Então, às vezes a pessoa fala, ó, Ai, tal coisa, tal, mas eu quero ver as provas disso. Então, bebida alcoólica, o que ela pode alterar é a metabolização do fígado, metabolização hepática, e a gente sabe que é a nossa usina, é o grande laboratório do corpo, e por onde passa a maioria dos hormônios na sua formação. Começa no colesterol, termina no estradiol. Dependendo do lugar que para, né, nos homens, para na testosterona. Às vezes vai até o estradiol. Hoje nós estamos vendo muito disso. O pessoal de academia toma bomba e vira estradiol. Aí você vê aquele sujeito musculoso e chora com o filme da Disney, porque ele tem o estradiol para ficar emotivo. pois é, gente. Então, tá vendo? Não dá para ter tudo de Exatamente. tudo, né, doutor Lister? É isso. Já que o senhor entrou nessa coisa dos anabolizantes, interferem ou não na fecundidade? Porque a gente vê também os homens querendo lá seus 40 e blá, ficar todo em forma, bonitão. Interfere, Interfere sim. usar Eu a tenho um livro testosterona? sobre reposição hormonal masculina de 1996. Foi o primeiro livro brasileiro sobre isso. O problema é que eles exageram e põem na cabeça das pessoas que aquilo vai fazer um bem para elas. Só para você ter uma ideia, existe um remédio que chama Durateston, é uma ampolinha de testosterona e ela dura 20 dias. Então, normalmente se dava assim, uma ampola a cada 20 dias. Aí eu descobri que no tal do ciclo que faz na academia, eles tomam 10 ampolas de uma vez.
Imagina o estrago, porque o que o corpo usa é o que ele precisa, o que sobra passa no fígado, vira dihidrotestosterona e estradiol. Num corpo masculino vai causar problemas, tanto dihidrotestosterona como estradiol. Aí tinha um outro comprimido que chamava Androxon, que era 40 miligramas de um decanoato de testosterona. A gente usava 10 por dia para ter uma dose de 400. Eles tomavam 150 de uma vez. Então, isso acontece o quê? Aquela ampolinha de Droteston, se você tomar 3 seguidas, zera o espermatozoide. Elas bloqueiam aqui o cérebro e avisam o cérebro, não precisa mais de testosterona que está cheio no corpo, você não precisa mandar mais hormônio. O cérebro não manda mais hormônio para baixo, não produz testosterona natural e fica infértil, fica azoospermico, ausência total de espermatozoide. Eu peguei um paciente agora, este mês passado, ele tomou 10 testosteronas diferentes. Ele é a mulher tomou 4 e ele tomou 10, algumas que eu nem conhecia o nome, para você ter uma ideia. E agora está saindo nos Estados Unidos 2 comprimidos de testosterona, esse um decanoato, só que já vem na dose de 400, que seria a novidade para o tratamento. Mas tem testosterona de todo jeito. Tem testosterona para passar na pele, que é o gel, tem testosterona que gruda aqui na gengiva, tem injetável, tem spray que põe debaixo da língua, tem vários tipos de testosterona a pessoa pode usar. Mas ela precisa de um acompanhamento médico, porque pode dar complicação. A gente, quando faz a reposição, a cada 3 meses faz exames para ver o que acontece. Então, quando chega o sujeito bombado, aquele sujeito que não está rasgando a camisa, né, o Hulk, a primeira coisa, você tomou? Óbvio que tomou, né? Porque ninguém fica daquele jeito só fazendo exercício. Aí vem, alguns, em 75% dos casos, recupera a produção de espermatozoides. Em 25%, depois dessas 3 doses, não volta mais. Aí fica estéril. Aí que é o problema. Às vezes a gente consegue pegar espermatozoide dentro do testículo, porque ainda algum produz, mas na maioria dos casos, esses que não voltam, não tem jeito. Então, ó, pra mulherada mais velha aí que tá querendo engravidar, fuja dos bombados que vai dar mais problema. E não tanto, não é? Doutor Lícer, a gente falou então da coenzima Q10, do DEA, e nessas pacientes então que estão pensando aí em congelar, o que mais que ela poderia usar? Ácido fólico, alguma intervenção hormonal no geral? Qual que é os O, protocolos que você O indicar? ideal da mulher era estar Claro, equilibrada. sem fazer. Eu vejo você falar muito disso e concordo plenamente. Ela tem que estar equilibrada. Tireoide tem que estar em dia, a parte ovariana tem que estar em dia, a testosterona tem que estar em dia. E, se possível, fazer exercício, mas exercício com moderação, só para avisar as fanáticas por academia que menos do que 17% de gordura corporal, seu corpo pensa que você está em inanição e para de ovular. Você não vai engravidar sem ter gordura no corpo para produzir hormônios. Entendeu? Eu tive 2 atletas, uma de triatlo e a outra jogadora de futebol. 5% de gordura corporal e tinham parado de ovular. Aí eu falei, olha, dieta de hambúrguer, pizza e o que você quiser. Aí chegaram a 20% de gordura corporal e voltaram a ovular. Aí nós conseguimos fazer o tratamento. É, e se baixa muito, ela até perde, né, Sim. os caracteres sexuais femininos, né? Fica aquela coisa até masculinizada. Então, conjuntura é bom senso, moderação e se preparar, que muita gente, a gente vem, ai, quero já congelar amanhã. Vocês viram que tem todo um preparo. Vacina de Covid, eu sei que não deve ter nada ainda totalmente padronizado, ou quem teve Covid, o senhor tem observado aí na prática, Bom, muda eu o editei um resultado? livro sobre Covid na pandemia para a Sociedade Eu vi Brasileira de Reprodução bem no Assistida. começo. Não tem nada. Vacina à vontade, pode tomar o que quiser, não tem problema algum da vacina. Pelo contrário, ela prepara muito bem a mãe. A mãe também que teve Covid, a mãe que toma vacina passa anticorpos para a criança, não tem transmissão vertical, ou seja, no parto. Os casos que tiveram, depois descobriu que foi contaminação no berçário, ou parente que foi visitar, ou a enfermeira que estava contaminada. Teve um caso, se eu não me engano, comprovado que a mãe teria passado para a criança. Então não tem problema algum. O problema da Covid e gravidez é no final da gravidez, que pode complicar o estado geral da mãe e precisa fazer uma cesárea de urgência para salvar a mãe, entendeu? E tirar o nenê rápido para não ter problema.
Eu precisei certo? fazer uma com 32 semanas e estão muito bem em casa, mas assim, descompensação de uma hora para outra. Só não pode fazer a transferência ou aspiração se ela estiver com Covid, Normalmente né, a gente doutor Lister, faz na um época. dia ou dois, um dia antes, normalmente, porque a gente tem o kit na clínica. E agora temos um laboratório na clínica, então a gente, qualquer coisa, ó, faço o exame ali, tem o do nariz e tem o dos anticorpos. Então a gente faz. Essa semana tivemos uma com Covid, mas ela estava numa fase que até ela terminar o período, ela ia sobrar uns dias até ela tirar os ovos. Daí nós tiramos, a gente tem um botijão separado para esses casos, né, que durante a pandemia nós deixamos os embriões separados nesse botijão de Interessante. quarentena, né? E daí usamos, deixamos lá. Mas não tem problema algum, não tem qualquer. Tentaram fazer alguma referência do sêmen, que o sêmen pioraria com o Covid, mas também não chegou a um estudo tão profundo que pudesse falar, olha, realmente complica. Mas a Covid tem uma série de sequelas, porque ela não é. A gente se achava que era pulmonar, né? E na verdade ela é sanguínea. Ela destruía as hemácias, o ferro ficava em excesso no corpo, é isso que causava as alterações. Cada pessoa tem uma sensibilidade, cada uma afetava um órgão sensível dela. A grande maioria foi o pulmão. Essa nova, que é a, como é que chama? Corona, é, ela fica mais na garganta. Ela é muito contaminante, mas a letalidade dela é baixa. Eu olho os gráficos, tanto nacionais como internacionais, teve um leve aumento esse mês da contaminação, mas a mortalidade fica perto de zero. Aqui, por exemplo, em Sorocaba, não tem internados de Covid. É, a vacina também A contribuiu vacina muito, né, para a segurou redução mais a da Delta, né? A mortalidade. vacina foi mais específico. O corona, o coronavírus, não, esse último Omicron, ele tem uma característica diferente, né? Eu acredito que já já vai aparecer uma vacina para os dois tipos, digamos assim, porque ele é quase um vírus diferente, de tanta mutação, ele tem mais de 50 mutações, e tem BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, e um pega um pouquinho mais, mas todas altamente contaminantes. Na verdade, o Omicron está fazendo o papel de uma vacina. Ele está pegando nessas pessoas que não pegaram e está deixando imunizado. E a melhor imunização é a pessoa ter tido a doença, né? Que fica até um ano e meio com os anticorpos em alto nível. Então, gente, ó, quem tá aí tentando, pensando num tratamento, na dúvida, redobre os cuidados para não ter erro. Ah, Tem só mais mais uma duas coisa. perguntas aqui, vamos ver. Vacina de gripe também. Claro. Tome vacina de gripe. Ah, não só da Covid, né? H1N1 também, verdade. Olha, existe um prazo determinado entre gestações, uma gestação e outra, em mulheres Olha, maduras? eu tive um irmão que acabou falecendo, porque em casa tem problema de sangue, mas assim, ele nasceu 11 meses depois de mim. Eu tenho uma paciente que não se cuidou depois do parto, não tomou um anticoncepcional, achando que por ela ter feito fertilização não tinha problema. Ela teve o segundo 11 meses depois do primeiro. Não existe um risco. Não deve ser feito, né, propositalmente, né, mas não tem um risco, porque você sabe que a cesárea, se for um cesárea, você tem que fazer uma sutura ali, essa sutura, por mais bem feita que seja, sempre pode ter algum tipo de problema, né? Mas, assim, não deve, mas pode acontecer. Esses dias mesmo, eu, no consultório, cuidado que a gente não sabe por que que você não engravidou. Quando ela veio, já estava com 4 meses de gravidez. Ou tiver um Covid severo, teria problemas com espermatozoide? O doutor mencionou aqui. Não, Quer não, reforçar, doutor não houve Lister? correlação de tal. Tentaram vários trabalhos, teve um último o último que saiu que correlacionou com alguma alteração espermática, mas não ficou a comprovação. O problema da Covid que pegou todo mundo de calça curta e nós fomos aprendendo a guiar no meio de uma tempestade, entendeu? Nós vamos aprender a correr de Fórmula 1 no meio de uma corrida de Fórmula 1. Então, foram aparecendo. Hoje apareceu um monte de coisa, são vários trabalhos mostrando que algumas atitudes tomadas foram completamente fora do, do, do cérebro, digamos assim, porque o lockdown mostrou que não teve diferença, foi 0,2.
o uso de máscara, testaram máscaras assoprando para ver se passava e tal, mas a gente sabe, quem tem óculos sabe que saía pelo o bafo, saía e embaçava o óculos. E o primeiro trabalho que mostrou taxa de contaminação com e sem máscara deu uma diferença de 1,4% num hospital. Então, e outra coisa, comprar máscara no camelô não funciona. Eu vi máscara de todo jeito. Eu vi de crochê, da Louis Vuitton, com strass, com não sei o quê. A máscara da padaria é aquela que fica no assento do carro. Quando você vai na padaria, você põe a máscara e tal. Não te protege de nada, né? Não foi isso. Foi uma combinação da vacinação múltipla, porque só uma vacina não gerou, né? Foi misturar vacinas, foi uma coisa boa. A Delta, principalmente para a Delta, foi muito boa. Mas se você for ver, depois que começou a vacinação, em todos os países, o grande número de casos foi maior depois que começou a vacinação. Não estou dizendo que foi a vacina que fez isso, mas talvez tenha transmitido mais. Ou essas regras, por exemplo, eu nunca entendi essa história de restaurante sentado, você fica sem máscara e de pé com máscara. O vírus só vai a 1,5 metro de altura, entendeu? Eu não entendo isso. Não é meu. Enquanto que no ônibus está todo mundo junto, né? É o que você falou. Ninguém estava preparado para isso. Quando começou, eu mesma não botei fé, mas se a gente sobreviveu a alguma coisa certa, aí a gente Você não fez, a teve, gente né? deu Você muita não teve sorte, não é? Covid, seu marido que teve, Não, né? Sua filha. meu Ah, marido é? duas vezes, doutor Lister, mas não tive nada. Então, você vê, né? Mora na mesma casa, só que Ferreiro, né? Casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu treinava. Uma coisa que eu fiz quando começou a pandemia, eu falei, eu vou expandir o meu pulmão. E eu comecei a fazer uns treinos de subida, sabe? Então, eu subia ao Vila Roça, correndo, esqui correndo. Acho que a hora que o vírus caiu em mim, eu falou, deixa eu sair dessa doida que aqui não vai ter vez. E eu achei que foi uma coisa que, pra mim, deu certo. Não sei se foi isso ou não. Mas melhorou minha capacidade Olha, eu passei respiratória o aí. Réveillon com uma pessoa contaminada. Na clínica teve funcionária contaminada, paciente que eu fiz exame de manhã e de noite, ela falou que estava contaminada. E o raio do vírus não chegou perto de mim. Ou eu tive isso e não soube. Possivelmente, né? E agora não tem como saber, né? Com a vacina, com a alteração lá da cirurgia, já passou. Bom, estamos aqui nos minutos finais. Doutor Lister, gravidez em mulheres de idade madura. Então vamos fazer mensagens para levar para casa. O que que o senhor quer deixar de mensagem para o nosso Bom, não é finalzinho de impossível. live? Se vocês não sabem, a mulher com mais idade no mundo que teve gravidez foi 74 anos. Obviamente com óvulos emprestados e gêmeos. Essa é a maior do mundo. Aqui no Brasil, 62,5. Na clínica, 53, tinha uma agora de 58, que ainda está grávida. Então, é possível, o útero consegue fazer. O que as mulheres têm que ter é informação disso que nós falamos hoje, sobre tempo e qualidade de óvulos, para elas tomarem as suas decisões. Elas vão procurar um médico e falar: olha, eu estou preocupado, o que eu faço? Eu congelo óvulos? Esse é meu marido para o resto da vida, eu vou fazer embrião, já vou deixar guardado, porque eu não quero ter agora. Elas têm que, o médico tem que dar um cardápio de opções para elas poderem pensar e fazer. E não simplesmente eu engravido a hora que eu quero. Isso não existe. Não é assim que funciona. Bom, talvez tenhamos novas técnicas chegando num futuro breve, talvez, mas elas ainda não estão aqui. Estão sendo estudadas e pesquisadas. Por enquanto é congelamento de óvulo ou de embrião. Então, ela pode. Eu vou no médico, quero saber quais são as minhas chances, se eu guardar, quanto eu preciso guardar, quantas vezes eu preciso colher, número de ovos para eu ter uma segurança. Ou quero fazer dos embriões, deixar, sei lá, 10 embriões guardados, eu acho que isso é o suficiente para. É um número, né? Não estou falando aleatoriamente. Mas que ela seja informada. Porque quando elas percebem, chegam lá com 47 anos e falam assim: mas eu quero engravidar, mas eu penso por dentro. Falei: não tem condições. Mas a gente faz os exames para eu poder ter uma comprovação e falar para ela: você não tem mais condições. Entendeu? Eu falo assim: Perfeito. quando eu vou roubar o Dói. sonho de alguém, eu preciso estar com os pés firmes no chão para não falar bobagem. Então a gente faz exames, vê, checa, um monte de coisa para falar: você não tem mais jeito. Temos chance? Temos. A chance é tanto de chance. Você quer tentar?
ou quer emprestar o óvulo de alguém, que é uma coisa que nós não acabamos não falando, que é a ovodoação. Hoje existem pacientes, a maioria delas, tem gente que vai na clínica e fala assim, vim aqui doar meus óvulos. É muito complicado, não são comprometidas e tal. Tem paciente que vai ter 40 óvulos e doa uma parte. A mais comum é a compartilhada. Elas são pacientes jovens, lá na clínica, menos de 30 anos. O marido tem problema, ela não tem problema e ela resolve doar para uma outra pessoa. E tem os bancos de óvulos, que tinha um no Brasil, foi fechado, tem no exterior, mas o custo é astronômico. Nós estamos fazendo com uma paciente, ela me ligou hoje, é quase 100 mil reais para comprar os óvulos e trazer dos Estados Unidos. Quer dizer, o tratamento fica em torno de 25, depende do lugar, de 15 a 25, digamos assim. E os óvulos, 100 mil reais. É complicado. É. Então, acho que até um alerta aí para vocês que não deixem tanto tempo passar. Os colegas médicos, se tiver alguém, procurem abordar isso nas consultas. Eu, até aquelas que vão todo ano, eu falo, e o nenê? E o nenê, ah, lá vem você de novo. Mas é nossa obrigação dar esse alerta para a paciente de que existe o relógio ali da fecundidade. E que eu falo que mulher não tem relógio biológico, tem despertador biológico. Ela enrola e a hora que ela quer tem que ser Eu para falo que a ontem. mulher tem um painel dentro dela que tem uma luzinha e essa luzinha acende assim, neném, 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 neném. Mas às vezes essa luzinha está fraca, ou está com a bateria. Então ela deixa para tarde para acender. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Então, essa questão da ovodoação também é uma coisa interessante. É, vamos lá, pessoal, só elogiando aqui o Dr. Lister. Segunda tentativa, biópsia embrionária. Essa aqui, acho que já foram todas respondidas aqui. Gente, a última vai, temos mais 8 minutinhos aí. Doutor Lister, e quando a mulher fez uma cirurgia e tirou o útero? Aqui no Brasil, como é que Aqui no funciona essa Brasil ela pode história? usar, eu vou falar barriga de aluguel, que é o nome mais conhecido, mas tem agora mãe substituta, útero substituto, o aluguel fica um nome muito pejorativo. Então ela pode, uma pessoa da família até sexto grau, então irmã, mãe, tia, prima, filha, qualquer uma dessas pode gestar para ela. Ela precisa de uma documentação. E se ela não tiver ninguém, aí ela recorre a uma pessoa que não seja da família. Nos Estados Unidos existem empresas para isso. Eu fui contatado nos últimos 2 anos da Ucrânia, da Índia, de Taiwan, Taiwan não, da Tailândia e do Peru, que são os países que permitem, onde você vê que agora tem várias brasileiras com crianças de barriga de aluguel, na Ucrânia, lá. Ontem mesmo passou uma reportagem do casal que foi buscar a criança e trazer e tal. Porque lá tem empresas que fazem isso. Aqui no Brasil não tem. Aqui tem um mercado negro na internet que você acha pessoas que se sujeitam a cobrar. Mas isso, como é um mercado negro e não tem regras para isso, digamos assim, a pessoa pode chantagear o casal. Se vocês não me pagarem mais, eu vou fumar maconha. Ou não vou me alimentar. Entendeu? Então, precisa ter uma regra mais específica de como fazer, como acompanhar, determinar uma pessoa para médico, um nutricionista, um advogado. É isso que essas empresas americanas têm, que elas controlam todo o processo para a garantia da pessoa que tem a mãe biológica. Né? E tem que fazer uma documentação que é interessante. É Sim. um processo, uma avaliação psicológica do casal que vai doar o óvulo, né? Do casal, se ela for casada, que vai receber, se não, a pessoa não vai fugir com a criança, não vai querer ficar para ela, alguma coisa assim. E tem que ter um contrato de prestação de serviço, um termo de consentimento e um relatório médico de por que ela está fazendo. Eu estou com uma paciente que nasceu com uma síndrome que ela não tem útero. Ela tem os 2 ovários só e Rokitansky-Meyer, se eu não me engano, assim. E ela Uhum. simplesmente, mas graças a Deus ela é jovem e os ovários dela ficaram bem embaixo. Então a gente não teve que buscar lá em cima na aspiração. Ela ovulou bem. A irmã que gestou para ela, né, que recebeu para ela, para gestar. O primeiro ciclo não foi para frente, agora a gente vai tentar outro, porque ela tem vários embriões congelados, agora fica mais fácil. A irmã só vai recebendo os embriões para tentar a gravidez. Mas é possível.
permitido Interessante. neste conteúdo que eu falei. Deixa eu repassar, ver se não tem mais nenhuma pergunta antes da gente ir embora. Acho que não, tá aparecendo aqui novas. Acho que foi muito produtiva essa live, né, doutor Lister? Levar, desmistificar. Eu vejo que muitas pessoas têm muito preconceito em relação aos tratamentos de reprodução humana. Eu creio que talvez não quando chegam aí na clínica, mas eu que estou no meio do caminho, quando eu falo, e aí? O que que você vai fazer agora? Que você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 8 anos tentando engravidar e nada. E aí tem um cenário social, religioso, ai, Deus vai mandar. Não, eu tô aqui, então eu imagino quem sou eu para discutir religião aqui no Instagram, mas se Deus deu conhecimento ao homem para aprofundar os estudos e levar o acesso, né, que nem a história do barco, passa um barco, um jegue, não, Deus vai me tirar da Eu enchente, o tenho uma cara morre afogado. religião. Então não desista. É uma paciente que. Eu tenho uma história boa de Oi? religião. A paciente ligou para o padre da cidade dela, que é uma cidade pequena. Padre, estou pecando. O padre quase caiu da cadeira, né? Porque ele conhecia ela. Falou, mas o que você está fazendo? Ela falou assim: estou fazendo um tratamento de reprodução. Daí o padre falou: mas o óvulo é seu? Falou: é. O espermatozoide do seu marido? É. Então vocês estão pensando em formar uma família? Sim. Eu vou que mal há nisso. É porque a igreja católica Tá vendo? proibiu, digamos assim, né, os tratamentos, porque houve uma época em que se vendia espermatozoide pelo correio, o doador podia fazer não sei quantos filhos, era uma bagunça total. Então houve esse breque. Hoje tem uma comissão dentro do Vaticano para estudar esses assuntos, entendeu? Que pode eles agora estudam e daí determinam. Você vê que a clonagem até hoje eles não deram não ou sim. A clonagem pode ajudar a formar um órgão e transplantar numa pessoa, é uma coisa boa. Né? Agora, fazer outra pessoa, você entendeu? Não, eu fui dar aula na Arquidiocese aqui de Sorocaba sobre clonagem. E perguntei, quem vocês gostariam que clonasse? Uma senhorinha lá falou, o Papa, que tinha acabado de morrer. Eu falei, e se ele fosse um bandido? Ah, não, mas o Papa não é bandido. Eu falei, mas você não sabe onde esse outro ia nascer e que vida ele teria até chegar à fase adulta. Entendeu? Então, aí ela ficou meio assim mesmo. Eu deixei, acho que ela meio atordoada. Mas tem Ué, histórias não é o meio que de espiritismo também, tem história de que a pessoa já sabe qual vai ser o sexo. Eu estudei várias religiões para entender como pensam, né? Como cada religião pensa. E é muito interessante, tem muitas crenças. Só que acho que ninguém avisou para eles que tem várias coisas que é a mesma coisa, mas o nome é diferente em cada religião. E você vê que é a mesma sim. coisa. Mas um chama X, outro chama Y, outro chama e tal. E a moral da história é, se você tá numa luta para constituir a sua família, que mal há nisso, não é verdade? E os recursos que Ou estão aí procure hoje, pelo menos tá, orientação para poder tomar a decisão. Eu falei isso com uma paciente hoje. Assim, o meu papel é te orientar, te mostrar o cenário do seu caso. Você que vai decidir se você quer fazer ou não. perfeito. E não posterguem, gente. O doutor Lister falou do príncipe. Eu dei aula há muitos anos, o doutor Lister conheceu alguns anos, eu falava assim, gente, é assim, ó, conhecer um ex-sapo heterossexual, casa, porque tá valendo. Se ficar escolhendo muito, ó, Estamos em e uma saiu sociedade do diferente. Eu tenho muitos casais homoafetivos femininos, masculinos. Eu tive dois que pensaram em fazer, mas desistiram, porque era muito. Tem barriga de aluguel, tem o óvulo. Tinha um que era muito chato, gente. Ele queria tudo e assim, não queria ir na clínica. Eu falei, como é que eu vou saber se vai ser você, se não é, se não sei o quê? Mas as meninas são um amor, são uns doces são mães fantásticas e têm as suas características próprias e tal, mas tem quatro tipos, digamos assim, né, homoafetivo. A mesma ovula, a mesma fecunda e a mesma engravida. Ou uma ovula, fecunda e a outra engravida. Ou as duas ovulam, mistura tudo e uma engravida. E eu tenho um caso em que as duas ovularam, misturou tudo e as duas engravidaram. Só que foram em tempos diferentes e eles têm ó, três filhos, com diferença de 4 meses. então hoje é família, é amor, e nós estamos aí para ajudar, né, doutor Eu acho Lister? assim, o pessoal da clínica sabe que eu brinco com as pacientes, eu falo assim, aqui o negócio é barriga. Tem que sair com barriga daqui.
Amém. Que semana que vem eu tô lá, hein? Vai ter que ter barriga. Doutor Lister, muito obrigada. Não para mim, tá, gente? Calma, não sou eu, não. Um grande beijo, ótima noite e muito obrigada pela generosidade em compartilhar aí tanto conteúdo. Teve uma audiência boa pelo horário, que o Central vai ter 25 mil lives, mas no final acaba tendo mais de 1.000 visualizações ali. E foi um conteúdo muito rico o que a gente trouxe aqui essa noite para as pessoas. Muito Obrigado a obrigada mais vocês, uma espero vez. ter ajudado. Quando precisar, a gente faz um bate-bola, assim, pega um ou pega a reprodução em geral mesmo, cada um faz a pergunta que quiser, para a gente tirar. A gente precisa divulgar isso, divulgar essa informação. Então eu vou pedir para todo mundo que ficou na live aí, olha, um público fiel, que não oscilou, ficou preso uma horinha aí, compartilhem, manda o aviãozinho, que eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que foi falado aqui hoje. Beijo, gente. Boa noite, doutor Lister. Tchau, Muito até obrigada. Até mais.